Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Quantas vezes viajando por uma estrada, você já viu um corte na montanha? E quantas vezes você parou para prestar atenção nesse corte? Bom, se você nunca fez isso, a hora é agora. Porque para chegar até esse corte, você vai viajar com a gente por várias partes do Brasil. Você vai ver. Duas pessoas muito preocupadas em reflorestar as regiões onde moram. A vegetação que cresce em regiões diferentes do Brasil. A importância dos solos para o crescimento da vegetação. E como os solos se formam. E o motivo das dificuldades ou facilidades para se plantar está aqui, olha, na formação do solo, que é o tema da teleaula que está começando agora. Eu não sei se é por causa do nome, mas Luiz Roberto de Castro Carvalho, fazendeiro do Paraná, não passa um dia sem plantar uma árvore. Ele já plantou mais de 100 mil. E no Nordeste ele tem um concorrente. Em Cumbuco, perto de Fortaleza, Ceará, o engenheiro João Bosco Aguiar Dias se dedica a repor a mata que um dia cobriu a costa. Ele diz que antes de morrer, quer ver a floresta reproduzida nos 6 quilômetros de praia. Reproduzir uma floresta numa praia do Ceará? Meu caro Lineu, esse homem é um sonhador. Pelo menos foi o que disseram os agrônomos e técnicos, né, senhor Arthur? Mas, no entanto, parece que o Dias está tendo bastante sucesso, né? E para contornar o problema da seca? Sim, porque no Ceará existe seca, não é verdade? Olha o cafezinho. Obrigado. O Dias conseguiu contornar o problema da seca assim. Veja. Mandou cavar poços artesianos profundos perto da praia. E com a ajuda de cataventos que bombeiam a água, resolve o problema da irrigação. Já conseguiu plantar coqueiros e cajueiros e está partindo para espécies nobres, jacarandá, ipê, pau-brasil. E ainda planta abóbora sobre as dunas. O homem gosta de fazer o verde crescer. Parece aquela história do embaixador inglês no Marrocos, conhece? Não, o que foi que ele fez? Bom, o embaixador inglês chegou no Marrocos, ao norte da África. E ele se espantou por não encontrar árvores. Aí perguntou por quê. Aí responderam que no deserto, as árvores iam demorar pelo menos uns 30 anos para dar sombra. Sabe o que ele respondeu? Ótimo, vamos começar a plantá-las já. Esse negócio de replantar as árvores que foram derrubadas no passado dá uma trabalheira danada. E dependendo do lugar, a trabalheira é dobrada. Mas vale a pena. Quem você acha que está tendo mais dificuldade de fazer as árvores crescerem? É o Carvalho no Paraná ou o Dias no Ceará? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. À primeira vista, eu já vou dizendo que o Dias, do Ceará, vai ter muito mais trabalho. Claro, eu sei que no Paraná as terras são muito mais férteis. Deve ter uma diferença muito grande no solo desses dois lugares. Agora, por que o solo é diferente já é uma outra história. E aí, Lineu, como é que é essa história? Por que a terra do Ceará é diferente da do Paraná? Bom, para explicar isso, nós precisamos voltar no tempo. Há 200 milhões de anos, havia vulcões onde hoje é o Brasil. Através dos vulcões, uma grande quantidade de material do interior da Terra veio para a superfície. Esse material era lava, que se espalhou por toda a região onde hoje estão os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo. O material endureceu e formou o basalto. Basalto é aquela rocha escura que a gente pode ver nas calçadas de Copacabana, por exemplo. O basalto esparramado no sul do Brasil foi se desgastando por efeito do sol, dos ventos e da chuva. Esse processo durou milhões de anos e acabou formando a terra roxa. A terra roxa, na verdade, tem uma coloração avermelhada e é muito fértil. O produto mais cultivado na terra roxa foi o café. Ô, Lineu, onde foi mesmo que você falou que o Luiz Carvalho mora? No norte do Paraná. Ah, então ele tá fazendo reflorestamento com terra roxa, né? É. Não, porque meu amigo que me deu a plantinha ali de café me falou que botou terra roxa no vaso porque é muito fértil e é bom pro café. Falou certo então. Bem como a gente estava pensando. Para o Luiz Carvalho deve ser mais fácil plantar árvores e fazê-las crescer. A terra onde ele planta é fértil. Já no Ceará... Bom, para falar do Ceará, vamos voltar para o nosso mapa. A gente já tinha visto que, quando a lava que jorrou dos vulcões endureceu, formou o basalto,
que o basalto foi desgastado pelo sol, pelo vento e pela chuva, e que o resultado foi o aparecimento de pequenas partículas que hoje formam um tipo de solo, a terra roxa. Agora vamos ver a mesma coisa acontecendo com outras rochas, que dão origem a outros tipos de solos. Essas outras rochas também foram desgastadas pelo sol, chuva e vento. Imagine um local com muitas rochas, sol forte e chuvas frequentes no verão. Essas rochas trincam e quebram em pedaços. O vento pode carregar pedaços menores para outros lugares. Esse tipo de movimento sempre acontece na natureza. Senhor Arthur, o senhor poderia me falar, por favor, como é o solo em Cumbuco, onde o João Dias mora? Bom, ele mora na praia, não é? Então, o solo é coberto de areia. Por isso que eu falei no começo que é mais difícil plantar lá. Ih, terra, areia, rocha, solo, já tô toda confusa. Não é tudo a mesma coisa? Senhor Arthur, o senhor gostaria de provar um pedaço de pavê de coco que a Maria fez? Ô, Lineu, vai mudar de assunto logo agora? Tô querendo mudar de assunto, não. Eu só tô querendo mostrar que as camadas do solo são como o seu pavê. Explica como é que você fez o pavê. Ah, tá. Primeiro eu coloquei na forma uma camada de biscoitos. Depois eu quebrei os biscoitos, coloquei junto com creme de coco. E por último eu coloquei uma camada de coco ralado. Então, as camadas do solo em corte é como se fosse uma fatia do seu pavê. Quer ver? Observe as camadas nesse corte na montanha que foi feito para a estrada passar. Lá em cima na superfície a gente vê uma camada de terra. É o solo. Logo abaixo a gente vê terra misturada com pedaços de rochas. E sob essa segunda camada, rochas inteiras, que não foram quebradas. Então, Maria, mas você só faz pavê de coco, é? Imagina, eu faço pavê de biscoito, champanhe, maisena. O recheio pode ser assim, de chocolate, de amendoim. Ah, então você tá me dizendo que as camadas podem ser diferentes, né? Ah, é, depende assim do biscoito e do recheio, né? Então, senhor Arthur, agora por favor. A receita das camadas de rochas mais internas de Cumbuco é a mesma das camadas de rocha de Jabuti? Claro que não. As rochas de Jabuti eram de basalto. As de Cumbuco eram outras, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha lá no seu vaso. Senhor Arthur, por favor, o senhor traz areia, por favor? Claro. Por aqui em cima. Isso, dá pra ele dar uma limpadinha. Vou tirar aqui. Tem um jornal? Bom, como são os grãos da terra e da areia, Maria? Os grãos da terra são menores, eles ficam grudados, formando torrões. Isso. E os grãos de areia são maiores e ficam soltos. Isso acontece porque a terra roxa possui uma quantidade maior de argila. E a argila possui grãos muito pequenos e unidos entre si. Normalmente, um solo é formado por vários tipos de grãos. Areia, argila, cascalhos. E o que define um tipo de solo é a quantidade maior de um dos tipos de grão. Assim, quando possui mais argila, o solo é argiloso. Quando possui mais areia, é arenoso. Os solos apropriados para o crescimento das plantas são os solos agrícolas. Eles possuem vários tipos de partículas e, além disso, humo. O humo é formado por restos de vegetais e animais e tem cor preta. Voltando aos nossos amigos Luiz Carvalho e João Dias, dê uma olhada aqui. Você saberia dizer qual dos lugares tem solo argiloso e qual tem solo arenoso? Se o Paraná da Terra Roxa ou o Ceará da praia? Até que não foi difícil responder essa pergunta, foi? Agora, o Lineu vai explicar como a água se infiltra nos diferentes tipos de solo. Presta atenção como a água se infiltra no meio de grãos de tamanhos diferentes. No cascalho, na areia e na argila. No cascalho, a água escorre muito rapidamente. Na areia, um pouco menos rápido. Já na argila, a água fica retida por mais tempo. Então, deu para entender por que os solos são diferentes e por que cada solo precisa de um tratamento diferente para poder plantar? Eu entendi. É por isso que agora eu posso responder a algumas perguntas. Veja se você pode também. Se chovesse a mesma quantidade de chuva em Cumbuco e Jabuti, qual solo secaria mais depressa? O solo de Cumbuco, porque é arenoso. Por que o seu Arthur duvidou que o João Dias iria conseguir replantar a floresta de Cumbuco? Por causa da falta de água. Como o João Dias conseguiu resolver o problema da falta de água em seu solo? Utilizando cataventos que bombeiam água de poços artesianos cavados perto da praia. Agora você já pode dizer qual dos dois reflorestadores está tendo mais trabalho. E o mais importante, por que existe essa diferença entre os dois? Mas, para garantir a resposta, vamos fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu duas pessoas que estão tentando recuperar a mata natural em Jabuti e Cumbuco.
Aprendeu que o basalto é um tipo de rocha que se originou da lava de vulcões que existiam há milhões de anos. Aprendeu também que é difícil plantar em solos como os da praia. Esse solo precisa ser modificado para se tornar fértil. As rochas, quando sofrem a ação do sol, chuva e vento por milhões de anos, se desgastam e dão origem ao solo. A terra roxa é formada principalmente por argila, que possui grãos pequenos. A areia é formada por grãos maiores que os da argila. Os solos com maior quantidade de argila são chamados de argilosos. Os solos com maior quantidade de areia são chamados arenosos. No começo dessa teleaula, eu falei na quantidade de coisas que a gente pode aprender numa viagem pela serra até o mar. Hoje você viu a formação dos solos. Na próxima teleaula, a viagem continua. Venha com a gente e reforce o que aprendeu lendo o livro e fazendo os exercícios. Bom, já deu para reparar que aprender ciências é uma viagem, né? Então, até a próxima parada.